Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário e segurança nos condomínios. Nossos convidados, Ayrton José dos Santos Júnior, diretor da Gávea Imob, e Flávio Zeinun, diretor da Safer Portaria Remota. Muito obrigado pela presença. Ayrton, como a tecnologia, a internet e as redes sociais impactam hoje no mercado imobiliário? Olha, o impacto é extremamente direto, né? Hoje, se você for analisar as empresas que estão tendo performance efetiva no mercado, todas estão muito bem colocadas na internet, né? Especialmente no Instagram, né? Então, os vídeos mais profissionais, a forma de posicionamento, os próprios corretores estão cada vez mais se posicionando. Então, é um trabalho que, especialmente pós-pandemia, evoluiu muito, né? E a grande maioria das grandes empresas tem olhado mais, né? Então, TikTok também tem até um case de um influenciador famoso que ele vendeu 700 milhões pelo TikTok. Nossa. Né? Inclusive, um dos clientes que ele vendeu foi o Will Smith, né? Então, eu até brinco que se precisar ficar fazendo dancinha o dia inteiro, eu faço, se for para vender 700 milhões, né? Tá certo. Mas, na verdade, deixou de ser só dancinha, virou, tanto que a concorrência do TikTok virou a Netflix, né? Eles não consideram o Instagram. Entre N plataformas hoje que existem, a questão da inteligência artificial, né? O ChatGPT, enfim, tem auxiliado muito o trabalho, tanto do mercado imobiliário quanto dos mais diversos setores. Por exemplo, a pandemia, né, foi fundamental a realidade aumentada, né, e o tour virtual nos apartamentos. Então, eu achei que dá quase que uma realidade mesmo, né, através de um celular ou de um óculos, aqueles óculos, né? Sim. E isso também foi um outro marco pós-pandemia, né? Hoje não tem quase nenhum prédio que você vai lançar, um apartamento que você vai vender que não tem um vídeo, um filme. É que em grande escala, é mais fácil nos prédios, né? Você tem em grande escala um tour virtual para a pessoa se sentir como se estivesse no apartamento, né? Exatamente. As pessoas hoje elas conseguem ter a real sensação que estão dentro do imóvel, né? Então hoje o cliente ele chega, por exemplo, num plantão de vendas de uma construtora, ele pergunta, tem um tour virtual para eu poder olhar? Né? Porque nem sempre, até por momento de obra, tem um decorado ou por escolha da construtora, então facilita muito o trabalho e você tem a real noção efetiva de como que é o empreendimento, né? Muito bom. Flávio, quantos anos tem a Safer, né? Quais os diferenciais que vocês procuram oferecer com relação aos concorrentes? Vocês trabalham com portaria virtual, é isso? Portaria virtual, muito conhecida como portaria remota também. Tem alguns nomes, portaria eletrônica, portaria inteligente, tem vários nomes no mercado. Então, vamos lá, quantos anos e os diferenciais que vocês procuram oferecer? Hoje a gente está completando 6 anos de mercado já e acredito que o diferencial nosso está muito no pós-venda. Se fala muito em robotização das coisas, automação, a gente utiliza bastante tecnologia para automatizar processos, economizar com equipe. Óbvio que a gente faz isso e toda empresa de portaria remota faz, mas o nosso está na gestão e pós-venda, né? E todos os equipamentos que a gente utiliza de última geração e também recursos tecnológicos como inteligência artificial e várias outras coisas para ajudar nesse monitoramento e controle de acesso dos condomínios. Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais como funciona, né? Sim. Porque hoje é uma tendência enorme, principalmente nos prédios alto padrão, por incrível que pareça, aqueles que têm 9 apartamentos por andar, 8, 9 por andar,
e 5, 6 funcionários, o custo altíssimo, né? É praticamente insuportável, chega a R$ 4.000 um condomínio. Sim. Eu acho que é uma solução que veio para ficar. Eu acho que é uma tendência natural que esses prédios aí, com menos apartamentos, adotem esse sistema, né? Principalmente esses com uma quantidade menor de apartamentos que sobrecarrega demais o custo. Então, quanto maior o custo, menos impacto na folha de pagamento. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto na frente, né? Ô Ayrton, quais segmentos de imóveis que a Gávea trabalha? A Gávea trabalha com todas as gamas de imóvel popular, médio padrão. Minha Casa Minha Vida aqui em Santos quase não tem, mas imóveis de alto padrão também. Qual, assim, o target de vocês, onde vocês mais trabalham, né? Qual o tipo de imóvel mais procurado nos seus escritórios? Olha, a gente tem equipes separadas, né? Então eu tenho equipe de lançamento, equipe de usados, e aí a gente tem, de acordo com o perfil do corretor, ele é mais focado num setor específico. A gente vem cada vez mais olhando para a questão do alto padrão, médio padrão, mas a gente não deixa de trabalhar também o imóvel popular, né? Especialmente porque a gente tem também escritório em outras cidades e dependendo da cidade, às vezes é o maior volume, né? Então a gente preferiu não abdicar de nenhum setor, mas deixar as equipes mais focadas, né? Então a organização tem sido mais nesse sentido. Mas em Santos, especialmente, até pelo ticket da própria cidade, hoje é mais acima de 500 mil, né? Então o ticket médio que o pessoal tem buscado mais. Que mais? Agora uma curiosidade, a forma de vocês realizar a propaganda num prédio popular é a mesma num prédio alto padrão? São as mesmas ferramentas que vocês usam? Não. A estrutura do vídeo às vezes pode mudar, da comunicação, mas especialmente a forma de linguagem, né? A comunicação que a gente vai fazer para um popular, normalmente a gente vai falar, por exemplo, mais de valor, de condição, né? E a pessoa que está buscando um alto padrão, ela não está tão preocupada com o preço mais, ela está preocupada com uma localização, com o que tem de estrutura, com a segurança que tem na região, o que vai contemplar mais ali, além de só estar um preço ou conseguir ter uma entrada num valor especial. Já no popular, a gente já tem que ter outros tipos de gatilho. Muito foco, mas, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, Instagram, Facebook, TikTok, Google Ads, é praticamente a mesma hoje, né? Só que com a linguagem diferente. Exatamente. Isso. Muito bom. Flávio, a Baixada vem sofrendo aí uma série de episódios de insegurança, inclusive no próprio prédio que eu moro, o guarda da noite, o vigilante da noite, o porteiro da noite, na verdade, ele pegou um assaltante, inclusive saiu em todas as mídias sociais aqui da cidade. Então, nós estamos vivendo vários episódios de segurança dentro dos condomínios, na entrada e fora dos condomínios, né? Quais as principais vantagens da portaria remota com relação à portaria física? Essa é a primeira pergunta. Depois eu passo para a segunda. Em relação a isso, a questão de segurança, a gente sempre fala da tomada de decisão. Nossos operadores, operadoras que estão na nossa base operacional, estão vendo de longe, completamente imparcial, sem emoção. Então, só fazer um parênteses. Normalmente, cerca todo o perímetro com câmeras. Todo o perímetro. Que os prédios normalmente não fazem. Então, o prédio está totalmente cercado, qualquer movimento que entre no prédio, ele vai ser capturado pelas câmeras. Sim, né? tem o sistema de segurança, né? No perímetro são as câmeras de segurança, cercas elétricas, cerca perimetral e também inteligência artificial, no nosso caso, que a gente utiliza o software. Então, quais as vantagens em relação de segurança? Primeiro que a gente consegue controlar 100% das pessoas que entram e saem do condomínio. Não só pessoas, mas veículos também. Então, a gente tem um relatório de um ano, se quiser. Eu quero saber um ano atrás quem entrou. Então, acho que é um ponto importante de segurança. Outro ponto de segurança de invasão é justamente isso. Quando nossas operadoras enxergam esse tipo de ocorrência, ela tem uma tomada de decisão mais tranquila. Diferentemente de um porteiro, no caso, que pode estar rendido, ou pode ficar nervoso. A gente tem vários casos. Pode ser obrigado a abrir a porta, porque a remota não tem como. Exatamente. Inclusive, coincidentemente, ontem teve uma tentativa, nossos operadores ligaram para a polícia e prenderam a pessoa. Ontem eu estava na delegacia na parte da noite. Isso vale, né? Esse sistema atua em relação ao monitoramento interno e externo, né? Monitoramento externo. Externo quer dizer da rua, no caso. É nosso principalmente externo, as áreas comuns. O que uma portaria virtual, uma portaria remota faz? Às vezes se confunde um pouco. Vocês ficam olhando as áreas de lazer, por exemplo, se acontece algo. É uma coisa muito interna, né? Já acredito que o porteiro possa fazer algo do tipo. A portaria remota, como um todo, tem a característica, a parte externa, a parte frontal, contra qualquer tipo de invasão ou controlar o acesso, principalmente, do condomínio. Isso aí. E tem
dado ótimos resultados aí para que a gente vê o que Bastante. vem sendo adotado nos prédios em Santos. Bastante. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário e segurança nos condomínios. Nossos convidados, Ayrton José dos Santos Júnior, diretor da Gávea Imob, e Flávio Zenum, diretor da Safer Portaria Remota. Ayrton, além de Santos, sua empresa tem escritórios em outras cidades, como São Vicente e Praia Grande. Como você avalia o cenário do mercado imobiliário dessas duas regiões? Praia Grande continua sendo a campeã de vendas? Olha, Praia Grande ele tá com, se você andar pela cidade, depende da quadra que você vai, tem 5 lançamentos, né? Então é muita oferta, então o mercado às vezes ele dá uma oscilada por conta disso, mas está tendo um bom giro, né? Mas até por conta dessa questão deve ter hoje em torno de 100 empreendimentos subindo lá, que é comparado com Santos e São Vicente, somar as duas não dá metade disso. É verdade. Né? Então, você consegue, como consumidor final, conseguir grandes condições, né? Descontos acima de uma média de mercado, taxas de juros abaixo de mercado, financiamento direto com construtora, que algumas regiões trabalham mais, outras menos. Então, Praia Grande ela tem um bom volume, é uma cidade movida a esse setor, né? Lá, basicamente, é construtora imobiliária e loja de carro, né? Então, é uma cidade que vem se desenvolvendo muito. Se você for nas principais avenidas, tem a parte de restaurantes, bares, infraestrutura evoluiu demais esses últimos anos. Então, a tendência é que ela vai evoluindo, mas como tem muita oferta, você consegue boas condições. E em São Vicente, tem cada vez melhorado também, tem vindo empresas de fora, né? São Vicente, até pouco tempo, eram empresas bem locais, então tem hoje já um bom volume de lançamentos, tem tido uma boa evolução também na parte de volume de vendas, a gente tem um posicionamento lá bem interessante, né? Hoje já como líder de mercado na cidade, então tem conseguido também alguns lançamentos de um alto padrão, né? Então é uma cidade que está em desenvolvimento, que ficou muito tempo ali a prima pobre da cidade, né, da região, mas tem evoluído tanto na parte de comércio quanto as construtoras investindo mais na cidade. Muito bom. Aqui vai meu reconhecimento ao prefeito Caio Amado, incansável aí na busca de desenvolvimento para a cidade. Ele se coloca sempre à disposição de todos os construtores para que os empresários da construção civil investam na cidade. Ele abre todas as portas. Ele tem sido muito proativo e vale aqui apenas o reconhecimento do prefeito Caio Amado, que está fazendo um excelente trabalho. Flávio, quais as opções de acesso disponíveis e como é a abordagem com relação a visitas, locações temporadas, que isso é um problema, Airbnb, etc., né? E até mesmo com a entrega de encomendas. Sim. Nossa, um monte de perguntas junto às locações, de temporadas, visitas, Airbnb, entrega de encomenda, etc. Né? O principal controle de acesso que a gente faz é por reconhecimento facial, ou tag ou biometria, né? Isso para o morador cadastrado. Através de aplicativo da Safer, o morador consegue enviar um convite para um visitante, por exemplo, um familiar ou um visitante. Consegue mandar a foto até e automaticamente a pessoa consegue entrar no condomínio e você consegue delimitar um horário e data específico. E serve para Airbnb também, para temporadas. Vou alugar, a gente atende muito nós somos de Praia Grande também, né? A nossa sede está em Praia Grande e Santos. E em Praia Grande acontece muito isso, muitos problemas de aluguéis, de temporada, finais de semana, feriados. Então, o proprietário ele consegue enviar um convite temporário para aquela pessoa que está alugando o Airbnb, por exemplo, e fazer esse controle de acesso à distância. Não precisa nem estar no local, por exemplo. Quanto, se eu falou do... Encomendas, deliveries, né? Quanto a encomendas, hoje ainda se faz necessário ter um funcionário no local, pode ser um auxiliar de limpeza com acúmulo de função ou até mesmo um zelador, né, em horário comercial para receber essas mercadorias. Ou existe alguns parceiros aí que trabalham com caixas inteligentes. Então, são caixas eletrônicas que a pessoa entra, coloca o código e a pessoa recebe um QR Code para abrir, para abertura dessa caixa,
assim que ela chegar do trabalho, assim que ela chegar no local. Ela recebe um push de notificação dizendo, ó, chegou a encomenda. Daí ele vai lá com código de QR Code ou códigozinho, coloca, abre a porta e libera aquela portinha. Bem interessante. E às vezes, né, por exemplo, você não tem um porteiro, mas você tem um zelador no prédio que Sim. cuida da manutenção do prédio, até mesmo para atender aí os condôminos em alguma coisa e ter uma iniciativa, né? Então, no caso, é a portaria eletrônica, já fala, o porteiro remoto. Porteiro então, remoto. O zelador, às vezes, pode ter um zelador, Sim. que você tira 3, 4 funcionários e continua com o zelador, né? Alguns condomínios ainda existem o cargo de zelador. Confesso que acho que estão deixando de ter o cargo de zelador, né? Mas alguns ainda têm. Mas limpeza, pessoas que fazem limpeza. 100% dos nossos condomínios têm. Acredito que 90% dos nossos condomínios têm um auxiliar de limpeza com acúmulo de função, para fazer essa função da recepção de mercadorias. Muito bom, essa tendência vem realmente crescendo muito, principalmente em Santos. Bastante. Né? Aí, o mercado de Santos, como ele está, né? Como vem sendo o ano de 2023? E suas expectativas aí para os futuros lançamentos da cidade, que parece que agora vão sair vários lançamentos que estavam represados aí, né? Bom, o mercado em Santos especificamente, ele está aquecido, né? Muita empresa de fora, né, de ABC, São Paulo, vindo, comprando terrenos. Alguns lançamentos de grandes players já estão bem programados agora para o segundo semestre, começo do ano que vem. Então, é um movimento que diz muito que a região está evoluindo, né? Porque a gente teve um recuo nos últimos anos de empresas de fora, continuou mais as empresas locais, e aí quando eles voltam, isso quer dizer que a gente está num momento de aquecimento. Então, eu acredito que vai ter muita opção bacana para quem está buscando imóveis, condições interessantes e muito terreno que estava ali parado, que você passava às vezes na frente e falava, nossa, o que será que vai ser? Nos próximos meses tendem a ter os lançamentos, né? Frente mar, algumas regiões que não tinham tanta procura antigamente, né? Como Macuco, entre outros ali pós Afonso Pena, por exemplo, está tendo uma boa procura, está tendo bons lançamentos. Então, ampliou um pouco também as opções de carteira para cliente, porque até pouco tempo atrás só estava tendo médio e alto padrão, então os produtos de entrada, você vê aí algumas opções saindo, isso facilita muito para quem quer continuar na cidade de Santos, que o pessoal estava começando a migrar para outras cidades. Então, a tendência é que cada vez mais aqueça, até pela questão da queda de juros que aconteceu agora recentemente, né? Isso aí, muito bom. A expectativa realmente é muito grande. Só para lembrar, né, segundo aí o Summit que aconteceu algumas semanas atrás, os estoques vêm sendo consumidos bastante de 2001 para cá, porque o número de lançamentos diminuíram. Então, se o estoque está sendo consumido, o preço automaticamente aumenta, porque menos oportunidades você vai ter para encontrar o imóvel aonde você deseja. Vamos para o intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário e segurança nos condomínios. Nossos convidados, Ayrton José dos Santos Júnior, diretor da Gávea Imob, e Fábio Zeinun, diretor da Safer Portaria Remota. Flávio, como a inteligência artificial atua no monitoramento remoto, né? E a evolução do sistema seria, por exemplo, no futuro, passar da segurança remota para uma segurança autônoma? Hoje a gente utiliza um software de inteligência artificial, o principal do país. A gente fez uma parceria muito bacana. E em resumo, como que funciona? Na verdade, qualquer câmera ela consegue ter o software analítico. Então, ele faz uma análise comportamental daquela região, daquela câmera, se ela está focando na frente do condomínio. Então, tudo que passar ali na frente, a inteligência artificial vai estar analisando. E não só analisando, e por que a inteligência artificial? Porque ela aprende aquele comportamento. Se existe um determinado movimento ali, uma pessoa passa todos os dias por ali, ela entende que ou determinado horário, ela entende que ali não é um invasor, por exemplo. Mas se ela vê qualquer tipo de movimentação, 3 horas da manhã, acima do normal, porque 3 horas da manhã, a chance de estar passando alguém na rua ou passando algum
ambiente do condomínio é muito pequena. Então ela entende que ali é algo diferenciado. E aí que gera o evento na nossa base para os nossos operadores. Então, esse aprendizado que é a grande tecnologia da coisa toda. A gente consegue fazer esse comportamento e também ensinar ao software também analítico, para não ter alarmes falsos, né? De repente alguém fazendo alguma manutenção em algum lugar fala, isso aqui é uma manutenção, dependendo do horário. Então a gente consegue programar isso de forma inteligente. Muito bom, muito interessante, né? Ayrton, com as últimas mudanças do Minha Casa e Minha Vida, né? Quais são as perspectivas aí que você vê no futuro, aliado ainda à queda de juros, né? Que parece que vai cair a cada reunião do Copom 0,5%, pelo menos é a tendência, né? Esse cenário é importante? Sem dúvida. O que rege muito, especialmente o mercado de lançamentos, é a questão da taxa de juros, né? Então, quando cai, não é só a questão dos juros em si, mas o que facilita é que a renda, tanto familiar, né, quanto individual, ela precisa ser um pouquinho menor, né? Então, isso alavanca vendas, porque as pessoas muitas vezes atrelam diretamente a juros, mas você precisa ter uma renda mínima para comprar certos níveis de imóvel, né? Então, como subiu bem os juros nos últimos 2 anos, consequentemente subiu a renda e isso atrapalha muitas vezes a questão da venda. Então isso ajuda muito também quem tem uma renda um pouquinho menor. E a questão de renda familiar, né, que nem todo mundo entende sobre isso, mas você pode compor com entre 3 e 4 pessoas para comprar o seu imóvel, né? Então isso facilita bastante, não necessariamente você precisa ter aquela renda completa. E a questão do Minha Casa Minha Vida agora subindo para 350 mil, você já tem uma amplitude de oportunidades muito maior que a gente tinha antes, né? Então a gente está falando de 70 mil a mais do que era antes, que estava em 280, foi 240, tá? Esse processo evolutivo. Então, aliado os dois, com certeza vai aquecer mais ainda o mercado, né? Especialmente para quem está buscando esses imóveis de menor ticket, né? Mas, consequentemente, com a queda dos juros, contempla e facilita para todos os tipos de venda de imóvel. Isso mesmo, muito bom. Velocidade, eficiência e proteção, Flávio. Como a Safe trabalha esses 3 premissas? Velocidade, eficiência e proteção. A velocidade, acredito que muito por conta da tecnologia, né? Nossa cultura de velocidade também, é uma empresa, a gente considera ainda uma startup, apesar de estar muito consolidado. Velocidade... Eficiência e proteção. Eficiência, acredito que o próprio serviço de portaria remota, ele já é eficiente por natureza por conta do controle de acesso, comparado ao serviço de um serviço humano, vamos dizer assim, né? Presencial. Humano nós somos também, presencial no caso, e virtual. Proteção e total. Proteção, a questão da segurança como um todo, a gente consegue ter muita eficiência na proteção, na segurança. Há ainda pessoas, né, e síndicos que duvidam ainda do serviço, mas é um serviço completamente já presente no mercado. Consolidado, vamos dizer assim. Totalmente consolidado. Acho que é uma questão, quem não tem o condomínio, que não tem ainda condomínio, é uma questão de tempo. A gente, nesses 6 anos, a gente participou de assembleias que foi todos votos contras numa assembleia. Depois de 2 anos ou 1 ano depois, foi tudo a favor. Então, é uma questão de tempo para migrar para esse serviço. Muito bom. Ayrton, diante das turbulências aí de algumas opções de investimento, né, bolsa e outras, né, o imóvel segue ainda como uma opção segura e rentável? Bom, sem dúvida alguma. Existe até um mito, né, até dos educadores financeiros, de vale mais a pena alocar ou comprar. Se você fizer um estudo hoje, cai por terra muito disso, né? Então, se você comparar, por exemplo, uma alocação com uma compra, sem contar a questão da valorização, vai sair mais caro muitas vezes do que um financiamento, né? Aí eu sempre, quando me perguntam, eu oriento que é momento. Às vezes você não sabe se você vai se manter muito tempo na cidade, talvez vale mais a pena você ter uma alocação. Mas especialmente agora, pós-pandemia, até por conta subiu muito o preço de material construtivo também, então teve um repasse que ainda não foi todo, né? Os construtores tiveram que abrir um pouco mão de margem para conseguir equalizar isso, então ainda vai ter um arranque natural,
né, mas já teve uma ótima valorização. Então, além dessa questão da flutuação, está tendo uma boa valorização e imóvel, você não vê ele recuando, né? O que acontece, às vezes, você tem uma oportunidade porque uma construtora está com problemas financeiros, ela faz uma promoção um pouco acima do normal. Mas se você for olhar uma média de mercado, dificilmente você vai ver o preço indo para trás. Ele vai indo para frente. E ultimamente ele tem ido mais, e é um dado que é um fato que ainda não foi tudo repassado. Então vai ser mais. Então quem tem a oportunidade de investir no imóvel, não só para o lar e para você ter uma segurança, mas também pensando em efeito de investimento, com certeza dentro dos 3, 4, 5 anos vai ter um ótimo aumento de valor agregado no teu produto. Muito bom. Temos menos de um minuto. Queria que você falasse em média a redução do gasto mensal no condomínio que troca a portaria física pela remota. Isso é importante. Pena que só tem 30 segundos aí. Vamos lá. Hoje o condomínio paga de 18 a 20 mil reais uma portaria presencial. A portaria remota vai para 6 mil reais. Nossa. Então, assim, é uma economia muito grande. Dependendo do número de apartamentos, a economia chega a ser muito, muito grande mesmo. Então, muito alto. Casos, por isso que as pessoas estão migrando, né? Isso aí. Sim. Bom, quero muito agradecer ao Ayrton e ao Flávio pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.